dos Santos, convidar também a sua esposa, Lívia Viviane Cardoso dos Santos. Foi ordenado ao Santo Ministério de Evangelista, presbítero Denival Nascimento Silva. Se posicionar aqui na frente, por favor, juntamente com sua esposa, Rosilda dos Santos Silva. A troca de credencial de evangelista para pastor, evangelista Marcelo Zantrópio Machado, sua esposa Jucineia Pífera Zantrópio Machado. Também o evangelista Valdeci Gomes de Oliveira e sua esposa Kátia Silene Gonçalves Viana. O evangelista Jairo José Barbosa José. Quero justificar aqui a ausência da sua esposa, que se encontra acamada, porque ainda está com o fêmur naquela situação hospitalizada. Graças a Deus. Meus irmãos, aí estão os novos ministros, uns sendo reconhecido e recebido junto ao nosso corpo ministerial de obreiros, outros sendo elevados de presbítero ao cargo de evangelista. E eu quero aqui me ater ao evangelista irmão Demerval. Esse moço é um obreiro nosso segundo dirigente na nossa congregação, junto ao pastor Nilson. E ao longo de toda a sua vida tem feito um trabalho com excelência junto à nossa igreja. E foi no ano passado, eu me lembro que eu ministrei lá, acho que no fechamento da festividade, não sei se foi dos jovens, dos varões. E quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei o meu joelho para orar ao Senhor, o presbítero Demerval estava chegando, estava do meu lado. Quando eu dobro o joelho e começo a falar com Deus, o Espírito do Senhor falou comigo: separa-o para a obra que eu tenho na vida dele. Ontem ele estava me comentando comigo, lá na convenção, de que naquele dia ele chegou no culto e o seu coração estava muito alegre. Ele estava numa felicidade muito grande. E ele olhava para mim e falava: o pastor tem algo para mim falar. Alguma coisa ele vai me falar aqui nessa noite. E ele me ficou esperando até o final do culto, olhando para mim, esperando que eu falasse alguma coisa para ele. E eu não falei nada para ele. Passaram-se os dias, eu li com o pastor dele e consegui algumas informações antes de ligar pessoalmente e dar a notícia. Os irmãos da Barra do Riacho que estão aqui estão felizes com a consagração do irmão Demerval? Amém. Amém? Assim são as histórias, meus irmãos. Deus, Ele não nos escolhe pelos nossos méritos ou pela nossa capacidade. Deus nos escolhe para o exercício da sua obra pela nossa fidelidade e pela nossa disponibilidade. Tem muitas pessoas que até têm um chamado, mas eles não querem. Nunca se coloca ao dispor de Deus
para que Deus execute na vida dele o ministério a qual Deus tem designado. Eu quero aqui ler um texto com os irmãos que está no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, que está no capítulo de número 15 e o verso de número 16. O texto diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não foi vocês que escolheram ser pastores. Não foi vocês que escolheram ser evangelista. Foi o próprio Deus que escolheu. Foi o próprio Deus que os separou para esta importante e sublime missão a qual Ele confia a vocês. Estes homens, eles, antes do título, foram provados, foram experimentados. Talvez ao olhar secular do homem, talvez alguém pode dizer, mas na igreja tinha alguém intelectualmente falando mais preparado, talvez com uma formação secular, acadêmica, mais pronta. Só que Deus, na hora da sua separação, Deus não leva isso em conta. Deus não leva a sua formação acadêmica. Deus não olha a sua posição social. Não. Deus, ele olha diferente. Muitas vezes o homem separa porque vê o camarada cheio de títulos. O camarada tem uma boa prédica, o camarada tem uma boa oratória, o camarada tem um bom discurso, mas ainda lhe falta algo, que é a fidelidade para com Deus. E o mais importante, os títulos são importantes? São. Precisamos nos preparar para fazermos o trabalho com excelência? Sim, mas não é tudo. O mais importante na vida de um homem, quando ele é chamado e separado para uma obra específica, é ele colocar-se à disposição. Quando o Senhor Deus chama Abraão, a primeira resposta dele foi: eis-me aqui. Quando Deus chama a Isaías para o ministério profético, ele diz: eis-me aqui. Muitos querem o título, mas as pessoas não querem se colocar à disposição para o trabalho. Então, antes do título que esses homens aqui estão recebendo, eles fizeram o trabalho primeiro. Porque muitas pessoas, eles querem o título, é legal, né? A carteira de pastor endossa, né, o ministério, abre portas, né? Te conduzem a alguns lugares por causa da relevância que o título te dá. Mas o mais importante, antes que o título venha, primeiro o obreiro precisa ser provado. O obreiro precisa ser provado para ver se ele está apto ao exercício
da qual ele está sendo separado. Sabe por que muitas vezes nós vemos muitos obreiros frustrados? Obreiros, pastores frustrados. Obreiros que hoje têm o título. Vocês conhecem. Se fizer uma rápida apanhada aí, vocês vão ver quantos pastores que nós temos no campo aí que não quer nada com a vida mais. Porque só tem o título. O título no momento foi importante, mas cadê os camaradas? O título dele não trabalha. Tem pessoa que não tem título que trabalha mais do que quem tem título. Glória a Deus, é verdade. Tem pessoas que trabalham muito mais do que quem é consagrado na obra. Graças a Deus. E o mais importante para Deus não é o título, é o trabalho que se presta antes do título. Aleluia. E é por isso que você tem que espremer o obreiro até arrancar o último caldo dele. Para ver se ele está pronto. Espremer. Sabe aquela cana que passa na moenda? Só dá o bagaço. Alguém fala assim, vamos jogar no lixo. Não, ainda passa mais uma vez para ver se sai umas gotinhas. Só que muitos não querem passar na moenda. O processo de Deus é diferente. Antes da vitória vem a prova, vem a luta. Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir. Uma grande emissora de televisão entrevistou o jamaicano Usain Bolt e disse para ele: qual é o segredo para você correr tão rápido e deixar os seus adversários para trás? Um dos maiores recordistas mundial. E ele disse: olha, eu treino 3 vezes por dia, 9 horas por dia, para correr 9 segundos, 3 vezes por semana, 9 horas por dia, para correr abaixo de 9 segundos, que era o seu recorde mundial. Ou seja, muitos querem ver o resultado, mas não sabem o processo que a pessoa passou. Aleluia. Para atingir o resultado final e as conquistas e as glórias. Eu quero o seu pastor. Eu quero o seu evangelista. Quantas sementes esses homens plantaram no anonimato? Ninguém viu. Ninguém viu esses homens plantando. Agora é a hora da colheita. Aleluia. Agora é a hora da colheita. Eu conversei mais de 1h30 com um obreiro de Vitória para cá. Era quase meia-noite nós chegamos aqui ontem. Saindo daqui era 5 da manhã, voltamos meia-noite. É fácil? O camarada levantar às 5 da manhã? Não é. O cansaço exaustivo, o perfume vencido, é o preço que se paga por ter aceitado o chamado que Deus chamou nas nossas vidas. E Deus, irmãos, Ele não tem pressa. Tem pessoas que dizem aí que Deus tem pressa. Deus não tem pressa, não. É verdade. Pessoas falam assim: Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Deus matura. Deus tem paciência para executar o seu plano com calma. Deus nunca vai pegar um obreiro cru e verde e vai alçá-lo para um cargo importante. Sabe por quê? Porque senão ele cai. Ele não aguenta a pressão. É por isso que muitos obreiros novos aí que estão sendo alçados ao ministério não aguentam a pressão. Daqui a pouco ele se levanta contra o pastor que indicou ele. Ele se levanta contra o ministério, contra a igreja que o levantou e aprovou para a consagração. Porque não teve o preparo suficiente.
Eu falei com esse obreiro que nós estávamos vindo. Falei, hoje eu entendo por que Deus me maturou tanto. E como eu reclamei na época. Eu fiquei 22 anos esperando por uma consagração de diácono. Chorava igual uma criança, derramava diante de Deus, dizia, Deus está demorando. Só que Deus tem um tempo dele de preparar, maturar. Porque Deus sabe o plano que Ele tem com a sua vida lá no futuro. Eu falo para os mais novos, que anseiam pelo ministério, deixar dessa chama no coração de vocês, mas espera o tempo de Deus. Sirva a igreja do Senhor com fidelidade, sirva a igreja do Senhor com amor, e no tempo de Deus, Deus vai alçar vocês aonde Ele quer. Alguém sai da igreja e fala assim, vou para a igreja de fulano de tal, porque o meu ministério aqui não flui. O homem está impedindo o meu crescimento. Não faz isso não, rapaz. Espera. Se você ainda não foi consagrado, é porque não chegou o teu tempo, você não está preparado. Com 22 anos servindo Jesus, eu achava que eu estava pronto. E Deus olhava para mim e falava, você está cru ainda. Você precisa ficar no forno. Porque o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que aquilo que você imagina. Hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo. Talvez hoje você não entenda por que às vezes está demorando. Está demorando não. É porque o tempo de Deus é tempo de Deus. Tá certo? Então continua trabalhando, continua colocando água no altar, continua limpando o banheiro da igreja, continua passando o chão aí na igreja, continua fazendo tudo com amor e carinho. Deus está vendo e Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Se você tem um chamado, Ele vai cumprir o chamado na sua vida. O amigo falou aqui do Marcelo. Eu me lembro do Marcelo, né? Lá na congregação de São Marcos. Lembra? Você já era diácono? Não, eu também não. Chegamos lá para ajudar o pastor Gilmar. O pastor Gilmar era diácono. Mas eu me lembro de uma palavra que o pastor Gilmar falou comigo ali em frente à sede técnica na época. Nós fomos na formação de um irmão, em um curso técnico, e ele falou assim, pastor, vamos nos preparar porque está chegando a nossa vez. Me lembro disso. Está chegando a nossa vez. E chegou a nossa vez. Chegou a vez do Marcelo, chegou a vez do Valdeci, chegou a vez do André. A próxima pode ser você. Tá certo? Que Deus abençoe os irmãos. Este ato aqui nesta noite é apenas um ato simbólico, tá certo, irmãos? Porque estes homens já receberam o azeite sobre a cabeça deles ontem lá na convenção. Vocês não imaginam a alegria que eles estavam, tá? Uma felicidade, tudo suado. Eu precisei jogar perfume em um dos obreiros aí, sabe? Estava assim, o perfume já estava meio estragado. Eu costumo levar um perfume comigo, né? Às vezes enquanto eu dava uma borrifada em cada um, para dar uma melhorada. Né, mané? Tá certo? Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar aqui vocês para virarem para cá. Dobrarem os joelhos de vocês. Nós vamos descer e pôr as mãos de vocês como um ato simbólico perante a igreja do Senhor. Glória a Deus. Isso. Pastor Nilson, pastor Daniel, vai estar aqui me ajudando a orar. Presbítero Neemias, você vai orar aqui junto com a igreja, enquanto nós vamos descer lá para impor as nossas mãos sobre estes homens. Eu fiquei sabendo por alguém que falou assim, pastor, o irmão Demerval vai ser consagrado. Eu falei, vai. Ô pastor, que alegria que a igreja da Barra está. Falaram assim comigo, né? Então continua servindo lá direitinho, tá? Continua lá, como diz o pastor Délio, né? Continua lá limpando a poeira do pastor, do sapato do pastor Nilson. O pastor Délio costuma falar isso. Eu sou o seu servidor, o limpador da poeira dos seus pés. Tá? É uma brincadeira que ele faz. Mas continue sendo humildes,
Continue sendo submisso ao ministério que está honrando vocês. Continue sendo submisso e honrando o pastor que confiou a indicação do teu nome para a consagração. Queria abrir outra igreja, não. Depois que receber a consagração, não faça como muitos ingratos, não. Ingratos. Que se levantam contra o seu pastor, diz que é melhor do que o seu pastor, e ainda tem a coragem de ir lá na esquina abrir uma igreja para ser concorrente da igreja que te indicou. Precisamos ser homens sinceros, irmãos. Sinceros diante de Deus. Faça como os guerreiros de Davi, homens que davam as suas vidas para defender os interesses do reino. Oramos. Aleluia. Pode ser, irmãos. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Pai, os filhos amados do santuário, com as suas respectivas esposas, Pai. E aqui, Pai, nesse ato, Senhor, eles estão, Pai, à barra do altar, recebendo a oração, Pai, da tua noiva. Foram provados, Pai, foram testados, sempre submissos, Pai, à tua palavra. E antes do título, Pai, já estavam, meu Pai, trabalhando na tua obra e plantando sementes, Senhor. Oh, Deus, segura na mão desses homens. Oh, Senhor, tenha misericórdia, que eles possam, meu Pai, continuar, Senhor, carregando a cruz, ter a tua força, a tua graça, sabedoria, inteligência, resiliência, Pai, para que eles possam prosseguir, Senhor. Deus, visita, meu Pai, o íntimo de cada um. Eles possam, meu Pai, cada vez mais ser cheios do teu Santo Espírito. Cada vez mais eles possam, Senhor, produzir. Cada vez mais eles possam estar na tua presença. Cada vez mais eles possam estar arraigados, Senhor, na tua casa. Não permita, Pai, que os teus filhos venham cair, mas que o Senhor dá o sustento, que o Senhor possa estar com eles 24 horas, Senhor. Abençoa, Senhor. Oh, Deus, frutifica, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais, que o Senhor possa estar presente cada vez mais no ministério deles. E eu te peço, Pai, que o Senhor prepara obreiros. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor envia obreiros, Senhor, para a tua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, olha pra cá, fica de pé. Como pastor presidente da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus no município de Aracruz, e sobre mim a autoridade dada pelo Senhor, constituída sobre esta igreja e sobre este ministério, eu vos declaro consagrado para os respectivos cargos que Deus assim os consagrou, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe e faça prosperar a vida de vocês. Vamos louvar ao Senhor. Puxa aí.